Questão 29, obter a equação da reta tangente à curva, a essa curva no ponto de coordenadas 0,5, né? 0,5. Então, novamente, a equação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas A e F de A é dada por y menos F de A igual a F' de A que multiplica x menos A. Não pode esquecer isso de forma alguma, tá? No caso aqui, o A é 0. Aqui está o A. E o F de A é meio. Aqui está o F de A. Vamos substituir? Fica assim, ó, y menos o F de A, que é meio, igual F' de A, ou seja, F' de 0, que multiplica x menos 0, né? Então, o que eu fiz? Substituí aqui o A por 0 e o F de A por meio, tá? Então, fica y menos meio igual F' de 0, que multiplica x menos 0. Conforme você está observando, para a gente finalizar as continhas, eu preciso do F' de A. O que fazer? Vir aqui nessa expressão, derivar implicitamente a fim de achar o y'. Depois de calculado o y', você substitui nessa expressão o x por 0 e o y por meio. Vai ficar assim. Derivada em relação a x de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a derivada em relação a x dessa função, 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos x ao quadrado, né? Talvez um colchete aqui agora. Pronto. Bom, então vamos às contas. A derivada de x ao quadrado é 2x, mais a derivada de y ao quadrado vai dar 2y, mas como estou derivando uma parcela em y, acrescente um y'. Igual aqui, pessoal, observe que a gente tem uma potência, olha, todo esse parênteses elevado ao quadrado. Então, inicialmente, para derivar, eu vou usar a regra da potência, né? Pela regra da potência, isso vai dar 2, que multiplica quem? 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos x elevado a 1, que não precisa, né? A regra da potência diz que o expoente desce multiplicando, depois você diminui 1 no expoente. Agora, pela regra da cadeia, eu devo multiplicar ainda pela derivada dessa parcela, tá? Então, bastante interessante essa questão aqui. Então, vezes a derivada de 2x ao quadrado vai dar o quê? 4x. Mais a derivada de 2y vai dar 4y. Como estou derivando uma parcela em y, acrescente um y', não pode esquecer disso. E a derivada de x é 1, então menos 1. Nossa! Bom, pessoal, eu tinha falado inicialmente para a gente isolar o y', né? Mas eu acho que vai dar um trabalho e tanto, né? Vamos fazer o seguinte, aqui mesmo nessa expressão a gente substitui o x por 0 e o y por meio, e aí a gente acha o y', tá? Eu acho que a gente vai ganhar um tempinho assim, tá? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 0, mais 2 vezes o y é meio, vezes y' igual a 2, a parênteses. 2 vezes 0 ao quadrado, mais 2 vezes o y, meio, ao quadrado, menos o x, que é 0. Aqui agora, 4 vezes 0, mais 4 vezes o y, meio, vezes y', menos 1. E eu acho que a gente ganha um tempo aí, né? Essa parcela aqui vai embora, 2 vezes meio, né? Simplifica esse 2 com isso, sobra o y', igual a 2 vezes quem? Essa parcela aqui também vai embora. Aqui vai ficar 1/4 mais o 4 com esse 2 você simplifica, vai dar 1/2. Então 2 que multiplica quem? 1/2, né? Aqui dentro desse parênteses só sobrou 1/2. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 1/4 mais simplificado com 2 aqui, vai dar 1/2. Esse 0 não conta. Que multiplica quem agora? Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 2y'. 2y', aqui vamos colocar um parênteses, né? Que mais? Menos 1. Menos 1. Ou seja, o y', que no caso aqui é o f' de 0, vai ser o seguinte, esse com esse, dá para simplificar, vai sobrar 2y' menos 1. y' menos 2y' igual a menos 1, significa menos y' igual a menos 1 e, portanto, o y' igual a 1. Aí, ó, y' igual a 1. O que você faz agora? Volta para cá, onde tiver o f' de 0, que no caso ali é o y', você coloca
o 1, tá? Não é um espacinho aqui. Vai ficar assim, y menos meio é igual a f' de 0, que é 1, que multiplica x menos 0, é o próprio x, né? X, assim. Pronto. Finalizando, y vai ser igual 1 vezes x dá x, o menos meio para o segundo membro, mais meio. Pronto. Y igual a x mais meio é a equação da reta tangente a essa curva no ponto de coordenadas 0 e meio. Questão 30 também é obter a equação da reta tangente à curva no ponto de coordenada menos 3 raiz de 3 e 1, né? Obter a equação da reta tangente a essa curva no ponto de coordenadas menos 3 raiz de 3 e 1. Vamos lá. A equação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas A e F de A é dada por y menos F de A igual a F' de A, que multiplica x menos A. Pronto, equação da reta tangente ao gráfico da curva no ponto de coordenadas A e F de A. No caso aqui, o A é menos 3 raiz de 3 e o F de A é 1. Aqui está o F de A. Já vamos substituir esses valores? Aí a gente vai obter y menos o F de A, que é 1, igual F' de A, ou seja, F' de menos 3 raiz de 3, o F' de menos 3 raiz de 3, que é o A, que multiplica x menos A, ou seja, x menos 3 raiz de 3, ou seja, x mais 3 raiz de 3. Pronto, aqui está a equação da reta tangente à curva no ponto menos 3 raiz de 3 e 1. Conforme você está observando, a gente precisa determinar o F' de menos 3 raiz de 3. Aí, como é que a gente vai proceder mesmo? A gente vai vir aqui e vamos derivar implicitamente a fim de achar o y'. Depois de achar o y', você vai substituir o x por menos 3 raiz de 3 e o y por 1, e aí você acha o F' de menos 3 raiz de 3. Vamos lá então? Fica assim, a derivada em relação a x de x elevado a 2 terços mais y elevado a 2 terços é igual a derivada em relação a x da função constante igual a 4. Bom, pela regra da potência, a derivada de x elevado a 2 terços, isso vai ser o quê? 2 terços, x elevado a 2 terços menos 1. Não é assim a regra da potência? O expoente desce multiplicando, depois eu diminuo 1 no expoente, ó. 2 terços menos 1, quanto é que vai dar? 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Então, x elevado a menos 1 terço. Pela mesma linha de raciocínio, a derivada de y elevado a 2 terços vai ser 2 terços vezes y elevado a menos 1 terço. Só que é o seguinte, eu estou derivando uma parcela em y. Derivou uma parcela em y, acrescente o y'. Bom, e aqui a derivada da função constante igual a 4, isso vai dar 0, né? Isso é igual a 0. Bom, a ideia agora é isolar y'. Então vamos lá, vai ficar assim, 2 terços de y' sobre raiz cúbica de y. Ah, professor, ficou muito rápido esse negócio. Vamos pensar, olha só. O y elevado a menos 1 terço, pelas propriedades das potências, melhor dizendo, por essa propriedade da potência, ó, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, eu posso escrever 1 sobre y elevado a 1 terço. E y elevado a 1 terço é a raiz cúbica de y. Então isso é 1 sobre raiz cúbica de y. É o que está aparecendo aqui, tá? Bom, o que mais? Igual, essa parcela aqui vai para o segundo membro, vai ficar menos 2 terços de x elevado a menos 1 terço, ou seja, de 1 sobre raiz cúbica de x, tá? Então, esse 2 terços aqui com esse você pode simplificar. Vai sobrar y', ou seja, f' de x, que é igual ao y', vai ser o quê? Essa parcela está dividindo, passa multiplicando, vai ficar menos raiz cúbica de y sobre raiz cúbica de x. Bom, agora, como proceder para calcular o f' de x? O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o x aqui por menos 3 raiz cúbica de 3 e o y nós vamos substituir por 1. De tal forma que nós vamos obter o seguinte, f' de menos 3 raiz de 3
vai ser o quê? Menos o y eu vou substituir por 1, raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de x. Quem é o x aqui pra gente? É o menos 3 raiz de 3. Questão bacana essa aqui, né? Vamos lá, um pouquinho mais de conta. Isso vai ser igual. A raiz cúbica de 1 é o mesmo. Então, menos 1 sobre. Aqui a gente tem esse negativo, tendo em vista que a gente tem uma raiz cúbica, ele pode vir para fora da raiz. Então, ele vem para fora da raiz, com esse menos aqui vai ficar mais. Eu vou cancelar, tá? Tá bom? Então, vai sobrar o quê? Raiz cúbica de raiz quadrada. Eu vou fazer o seguinte, tá? Devagarzinho para a gente entender. Então, devagar. Uns detalhezinhos aqui. Então, voltando aqui, ó. Esse menos vem para fora da raiz, porque eu estou trabalhando com raiz cúbica, com esse menos aqui vai ficar mais, tá? Então, raiz cúbica de 1 é 1 sobre... Aqui eu vou ter raiz cúbica de 3 raiz de 3. O que eu vou fazer agora é o seguinte, esse 3 eu vou introduzir dentro desse radicando. E para você introduzir esse 3 dentro desse radicando, que tem índice 2, né, dentro dessa raiz que tem índice 2, basta levá-la ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado vezes 3, 27, né? Vamos deixar assim na forma de potência. Raiz cúbica de raiz quadrada de 3 ao cubo. De 3 ao cubo. Isso é o mesmo que 1 sobre raiz cúbica de raiz quadrada é raiz sexta. Raiz sexta de 3 ao cubo. Aí esse 3 com 6 se simplifica, sobra o quê? 1 sobre raiz de 3. Aí, ó. 1 sobre raiz de 3 é o f' de menos 3 raiz de 3. Volte para a equação, volte aqui para a equação. Ó. Onde tiver o f' de menos 3 raiz de 3, você vai colocar esse valor. Fica assim, ó. Y menos 1 é igual o f' de menos 3 raiz de 3, que é 1 sobre raiz de 3, que multiplica x mais 3 raiz de 3. Bom, então já vamos isolar o y. Quem vai ser o y aqui? Ó? Aqui eu vou fazer distributivo. Vai ficar 1 sobre raiz de 3 vezes x, vai dar x sobre raiz de 3. Depois 1 sobre raiz de 3 vezes 3 raiz de 3. O raiz de 3 com raiz de 3 você vai simplificar. Vai ficar mais 3. Esse menos 1 para o segundo membro, mais 1. Finalizando, y vai ser igual. Se você quiser racionalizar essa parcela aqui, olha, não tem problema. Vai dar raiz de 3 sobre 3, não tem problema. Do jeito que você achar melhor. X sobre raiz de 3 mais 3 mais 1, 4. Aí, ó. Y igual a x sobre raiz de 3 mais 4 é a equação da reta tangente a essa curva no ponto de coordenada menos 3 raiz de 3 e 1.